O vídeo de hoje é para você que, assim como eu, também tem um lado trevoso, porque eu vou compartilhar a minha lista de livros favoritos publicados pela Dark Side Books. Bom, então, como eu falei, o vídeo de hoje é para quem gosta de terror. Eu sei que esse é um tema que chama a atenção de vocês que me acompanham aqui no YouTube, então eu acho que vai ser um sucesso compartilhar com vocês os meus livros favoritos publicados pela Dark Side. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer enaltecendo o trabalho das nossas editoras. Então vou começar por essa editora, obviamente conhecida por publicar obras de terror, obras trevosas. Está trazendo aí vários clássicos, né, do gênero, que também conquista a gente do projeto gráfico, né? Antes de compartilhar a minha lista, vou pedir para vocês, né, o de sempre, para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos, para curtirem, compartilharem esse vídeo, porque ajuda na divulgação, e agradecer sempre aos membros do Clube na Manita. Se você não conhece o projeto, quer conhecer, de repente quiser fazer parte, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Bom, não fiz um ranking, tá? Porque daí já seria pedir demais, né, de mim, mas eu vou compartilhar aqui com vocês aleatoriamente na pilha que eu fiz. E vou começar, na verdade, por uma obra que não é dark, mas que tá aqui no topo da pilha, que é o Vida de Gato, do Serge Bacon. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. Esse livro aqui, que é do selo Dark Side Graphic Novel, né, obviamente uma obra para quem gosta de gato. Nessa graphic novel, o autor conta a história dos gatinhos dele, de um gatinho dele, né, do que começou essa história de amor. Quem tem felinos, né, vai entender, e quem tem cachorro também, porque na verdade o amor é o mesmo, né. Enfim, vai entender como é, né, essa ligação que a gente tem com os nossos bichinhos, e as ilustrações são lindas. Tudo assim, não tem muita fala, porque, como eu sempre digo, né, quando a gente tem bichinhos e tal, a gente aprende que, na verdade, para expressar o amor e para conversar com o outro, nem sempre a gente precisa falar, né? Às vezes são atitudes, são ações, né, uma troca de olhares, e eu acho que essa graphic novel, por realmente focar na questão visual, passa isso muito bem pra gente. E aí, então, aqui ele conta, né, a história de alguns gatos dele. Aí tem umas outras ilustrações. É uma obra, assim, que acaba emocionando a gente, pra que, né, que gosta de animal, de cachorro, de gato, porque a gente pensa nos bichinhos que a gente tem, nos bichinhos que a gente já teve. Então, pra mim, foi uma leitura muito tocante nesse sentido. Foi uma graphic novel que eu queria muito ler. E eu amei, então com certeza é uma das minhas obras favoritas já publicadas pela Dark Side. Depois nós temos sim uma obra dark, que é The Dark Man, do Stephen King. Na verdade, esse livro é um poema narrativo que o King escreveu sobre The Dark Man, que é um dos grandes vilões dele, né? Talvez o maior vilão, é que agora a gente tá apegado ao Pennywise, né? Mas o The Dark Man é um vilão recorrente, né? Ele aparece em alguns livros do King. E aí também o selo Dark Side Graphic Novel trouxe esse poema narrativo com ilustrações em raturas, acho que é assim que fala, do Glenn Shadbourne. Então a gente vai acompanhando o poema aqui do lado e também essas ilustrações, que eu acho que combinam muito bem com, não sei se vai dar pra ver tudo, que combinam muito bem com o estilo do King no geral, com o estilo do poema, né? E aí a gente vai acompanhando esse poema narrativo ilustrado. Eu gostei bastante desse livro. Eu acho que eu sempre falo, né, que ele é muito mais uma obra pra gente contemplar, né? Porque o poema mesmo, assim, é super rapidinho e tal, então pra mim é um livro de arte praticamente, né, deixa eu mostrar aqui mais pra vocês, e eu acho legal pra quem já é fã do King, quem já conhece a obra dele, porque aí eu acho que vai aproveitar mais esse livro, mas obviamente não é exclusivo dessas pessoas, desses leitores constantes, né, é só que eu acho que realmente se torna uma experiência mais interessante se você já conhece a obra do King, e especialmente o The Dark Man. Eu, quando li, ainda não conhecia o The Dark Man, eu fui conhecer A Dança da Morte, e agora eu preciso reler, né? Agora que eu já conheço este vilão, eu preciso reler. E aí aqui no final a gente tem uma ilustração, tem o poema inteiro, cadê? Deixa eu achar aqui. Tem o poema inteiro, que daí você pode ler realmente como um poema, sem a, entre aspas, interrupção das ilustrações. E tem uma ilustração aqui do King, né, o Glenn Shadbourne desenhou o King e também fez um autorretrato dele.
Então é um livro que eu gosto muito, que eu acho que o trabalho, assim, o projeto gráfico tá maravilhoso, né? Ele tem esse formato diferente, assim, e que eu acho que é um artigo muito legal para ter na coleção de Stephen King. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu mostrei no vídeo que eu fiz da minha coleção de King, que a capa é capa dura, né? Como todos da Dark Side, mas ela parece que é um couro, assim. Então eu gostei bastante desse detalhe. Então fica aqui mais um favorito. Outro favorito também do King, olha que surpresa, Creepshow, que na verdade, também é uma graphic novel, também do selo Dark Side Graphic Novel. E aqui a gente tem uma compilação de 4 ou 5 histórias em quadrinho, que são, na verdade, a adaptação do filme Creepshow, né, que foi lançado em 1982, se não me engano, do King, não, o roteiro do King, foi o primeiro roteiro do King com o George A. Romero, que é o diretor do A Noite dos Mortos-Vivos, né, ele é uma grande lenda do terror, enfim, então é a adaptação desses 4 ou 5 contos, que eu não consegui descobrir se são 4 ou 5, não lembro, que estão no filme, né, e aí vocês podem ver aqui o estilo das ilustrações, né, foram inspiradas nos quadrinhos dos anos 50, que são icônicos, e a gente tem aqui essas histórias bem terror trash, né, 1980, e o lado, assim, mais visceral, mais sangrento do Stephen King. Então, para quem gosta desse lado dele mais dark, realmente eu acho uma ótima leitura, e de qualquer maneira, eu adorei esses contos. E aqui, se vocês repararem, não sei se vai dar pra ver, mas tem um pôster aqui do The Shining, né, que é o Iluminado, do The Dawn of the Dead, que é A Noite dos Mortos-Vivos, e de Carrie, a Estranha, né, 2 obras do King, e esse filme icônico do George A. Romero, então gosto muito também dessa HQ. Vamos agora para os livros que não são HQs, né? Então, começando por Psicose, do Robert Bloch, que é um dos meus livros favoritos ever, da vida, amo muito. Esse livro aqui, como todo mundo sabe, né, deu origem ao filme Psicose, dirigido pelo Alfred Hitchcock, que é um grande ícone, né, do cinema, tanto o Alfred Hitchcock quanto o Psicose. E quando eu li, eu já sabia, né, da grande reviravolta, porque eu já tinha assistido ao filme, e eu também já tinha assistido Bates Motel, que é uma das minhas séries favoritas. E, enfim, mas mesmo assim eu amei o livro. Saber da reviravolta não comprometeu nem um pouco a minha experiência, porque é realmente um livro muito bem escrito e é uma história muito instigante. A adaptação é bem fiel, só que ela meio que foca mais em uma parte específica, que eu acho que quem assistiu vai saber do que eu tô falando. O livro vai um pouco além, né, vamos dizer assim. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu. Os grandes acontecimentos do filme já acontecem, se não me engano, até o 3º capítulo do livro, e aí o resto é sobre algumas outras coisas, assim, que não necessariamente estão no filme ou que não tem tanto destaque, né, na adaptação do Hitchcock. Então, isso eu achei bem interessante, mas a grande reviravolta é a mesma, né? E como eu falei, quem já sabe pode ler mesmo assim, porque com certeza vai ser uma boa experiência literária. E eu tô procurando aqui as fotos do final. E, como eu sempre digo, esse livro foi lançado em 1959, né? Pelo Robert Bloch. Então, eu fico imaginando sempre o impacto dessa obra, né, nessa época, porque se até hoje é impactante, imagina naquela época em que esse plot twist que eu estou falando, e que eu não vou falar qual é, obviamente, era algo muito mais inédito, né, mas sempre que eu leio aquela cena icônica, sempre que eu leio um livro antigo, né, eu tento pensar com a cabeça daquela época, para realmente sentir, de alguma forma, o impacto que essa obra teve na época em que foi lançada, né. Eu acho que isso ajuda a gente a entender por que algumas obras são tão icônicas. Então, eu acho que esse é o caso de Psicose, a gente tem que lembrar da época em que foi escrito, né, para poder apreciar ainda mais, mas de qualquer maneira é uma experiência maravilhosa. Eu tenho um vídeo, o único vlog que eu fiz aqui no canal foi de Psicose, e lá nesse vlog eu falei sobre Psicose, eu falei sobre o filme, e eu falei também sobre Bates Motel, é um vídeo bem completo, modéstia à parte, então realmente amei muito. Aí nós temos 1977, Enfield, do Guy Lyon Playfair, que foi um livro que eu demorei para pegar para ler, na verdade eu peguei para ler e eu tava no meio de Harry Potter, e aí eu acabei meio que desistindo porque eu tava na vibe de ler Harry Potter. E aí depois quando eu demorei anos para voltar para pegar ele de novo, e quando eu peguei, eu simplesmente me apaixonei. Esse é um livro de não ficção que conta a história da assombração de Enfield. Quem assistiu Invocação do Mal 2 já conhece um pouco da história, porque é esse caso aí.
Mas aqui a gente tem muito mais detalhes, né, narrados, obviamente, pelo Gaia Lion Playfair, que esteve lá acompanhando o desenvolvimento desse caso. Como eu falei, é um livro de não ficção. E logo no começo, o próprio autor já fala que pode ser uma leitura um pouco, como fala, monótona, são palavras dele, tá? Porque casos de fantasma e poltergeist, etc., costumam ser repetitivos. E ele não está errado. O livro realmente repete muitas coisas, porque essas eram as coisas que estavam acontecendo lá. Mas eu não achei monótono, tá? Eu achei realmente bem interessante tudo que ele conta. E mais do que isso, eu achei que esse livro é muito interessante porque ele traz muitas reflexões sobre vida após a morte, né? Ele tem alguns momentos, tem algumas fotos aqui meio estranhas do caso, enfim. Então, ele não é só um relato das coisas estranhas que aconteceram, né, na casa lá em Enfield. Ele também traz essas reflexões sobre a vida após a morte, ele fala sobre essa questão de dimensões, enfim. Então, assim, se você, como eu, gosta dessas coisas, tem essa propensão a acreditar nesse outro lado, é uma leitura muito rica, vai fazer você pensar muito sobre isso, então acabou se tornando um dos meus favoritos por isso, mas eu não acho que ele é um livro para todo mundo, sabe? Eu acho que muita gente realmente acharia uma leitura um pouco mais entediante e repetitiva, mas eu não achei, né? Mas eu acho importante dar esse aviso, até porque é algo que o próprio autor fala, então eu acho que é uma responsabilidade também minha eu falar sobre isso também. Mas foi uma leitura muito rica para mim, que me deixou reflexiva, que me deixou pensando muito tempo depois de ter lido ela. Até hoje, às vezes eu pego para pensar sobre algumas coisas, então para mim foi essa junção perfeita entre o sentir medo, porque eu senti um medo, imaginando que tudo que aconteceu, que ele tá narrando aqui foi real, né? E essa questão mais reflexiva, mais existencial, então eu achei um livro assim maravilhoso. Agora vamos para um que não é muito dark, esse aqui é do selo Dark Love, o Psicose é do selo Dark Side mesmo, e o Enfield acho que também. E o Dark Love, como é de uma autora, né, Catherine Ryan Hyde, é do selo Dark Love. E, gente, esse livro é maravilhoso, a começar pela capa, que é simplesmente perfeita, né, eu acho essa capa muito linda. E esse é um livro que tem o corte colorido também, que fala muito sobre família, né? Aqui a gente conhece a história do August, se não me engano esse é o nome dele. Ele perdeu o filho e eles sempre iam para o Parque Nacional de Yellowstone. E ele então pega pra fazer isso sozinho, né, sem o filho. E aí no caminho ele para o trailer e aí ele conhece um mecânico, acho. E aí, conversa vai, conversa vem, ele acaba levando os dois filhos pequenos, duas crianças, né, desse mecânico para essa viagem no Yellowstone. Então é assim que começa o livro. E aí, a partir daí, a gente conhece um pouco mais do August, né, o que ele passou, como a perda do filho afetou ele, conhece essas duas crianças, cada uma do seu jeitinho, encantadoras e etc. E é o que eu falei, é uma história muito sobre família, assim, sobre, né, aquilo que a gente sempre fala, que família vai muito além do sangue, né, não é simplesmente você ser irmão, pai, mãe, enfim, filho, que determina com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar as alegrias e as tristezas da vida, né, e esse livro é justamente sobre isso. Eu me emocionei muito durante essa leitura, foi realmente uma história que me tocou bastante e que eu recomendo demais, para quem quiser aquele tipo de leitura que vai deixar nosso coração quentinho, mas que também vai trazer aprendizados, reflexões. Então, essa foi uma leitura que eu gostei muito. Eu já esperava, assim, que eu fosse gostar, porque já tinham me falado que era bem emocionante, mas eu acho que eu até gostei mais do que eu estava esperando, porque, como eu falei, esse livro realmente me tocou. Agora vamos para mais um clássico, que terá acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell, também do selo Dark Side, se não me engano. Esse livro aqui, essa história, né, eu amo essa capa, ela é almofadada, não sei se dá pra ver, mas enfim, ela é, e eu acho linda essa edição, é uma das minhas capas favoritas, assim, da vida, e esse projeto gráfico também está maravilhoso. Aqui nós temos esse livro que é considerado um ícone, né, do terror gótico. A gente conhece aqui a história das irmãs, né, a Baby Jane Hudson e a Blanche Hudson. A Baby Jane era uma estrela, né, quando criança, só que aí o tempo passou e quem virou a estrela, né, no caso do cinema,
foi a Blanche. Só que depois de um tempo ela sofre um acidente, muitos dizem ter sido causado pela Baby Jane, e fica em uma cadeira de rodas e a carreira dela simplesmente acaba. E aí as duas se isolam numa mansão, né? E elas começam ali a viver uma relação muito estranha. Eu gostei muito da forma como o Henry Farrell desenvolveu, né, essa história, assim. Eu acho que ela tem muito aquela sutileza, sabe, do terror gótico, de realmente você sentir que a coisa tá acontecendo ali numa crescente, né? Mas não tem susto, não tem nada assim muito explícito e tal. E a história vai crescendo dentro da gente, né? Então realmente é o tipo de livro que eu gosto, é o tipo de narrativa que eu gosto bastante, e por isso que eu gostei tanto desse livro. E o fim dele é muito surpreendente, não estava esperando. E eu amei. Outra coisa legal sobre essa história é que ela foi adaptada para o cinema com a Joan Crawford e a Bette Davis, e as duas eram rivais, né, na vida real. Elas já estavam um pouco mais velhas, e naquela época, ainda hoje, né, mas naquela época as atrizes mais velhas já meio que não tinham lugar, né, no mercado ali de Hollywood, eles queriam as jovens e etc. E elas foram chamadas para fazer esse filme, então acaba sendo também simbólico nesse sentido, mas enfim, as duas eram rivais na vida real, e com essa história elas acabaram recriando, né, essa relação difícil que elas tinham. E isso também, obviamente, foi um super marketing, né, pro filme na época, porque todo mundo queria ver Bette Davis e Joan Crawford contracenando juntas aí nesse contexto de rivalidade que elas viviam na época. Então é um livro que é muito bom, né? Se tornou um clássico do terror gótico e tem toda essa história aí em torno da adaptação. Então eu recomendo bastante as duas obras, tanto o livro quanto o filme. O filme é bem fiel também, e ele é em preto e branco, enfim. Então fica aí essa recomendação desse livro maravilhoso. E penúltimo livro da minha lista, Ed e Lorraine Warren, de Jared Brittle. Esse livro aqui, para quem não conhece, Ed e Lorraine existiram realmente, né? Ele, demonologista, e ela, uma médium, né? Uma clarividente. Provavelmente vocês conhecem eles, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você deve gostar de terror, então você deve conhecê-los de Invocação do Mal, né? Os dois filmes que tem, tá pra sair o terceiro, vamos ver quando vai sair, quando a pandemia vai deixar, enfim, e então são eles, Ed e Lorraine Warren. Aqui a gente conhece vários casos, né? Em que eles trabalharam, e é muito legal porque parece que a gente está assistindo realmente uma palestra deles, né? Eles davam muitas palestras, eles ganhavam a vida assim. Na verdade, os casos muitas vezes eram casos simplesmente que eles pegavam para ajudar as pessoas, né? Eles até inclusive visitaram a casa de Enfield, né, de 1977, mas o trabalho realmente deles eram essas palestras, né? Então aqui a gente acompanha um pouco mais sobre isso. E como eu falei, a sensação da gente estar numa dessas palestras, porque o livro explica, né, muitas coisas em relação ao sobrenatural, às aparições, possessões, enfim. Então é realmente um formato que passa muita credibilidade. A gente vai conhecendo os casos aqui, né, o de Amityville, que é bem famoso, o da Annabelle, que também deu filme, e enfim, a gente vai aprendendo. Eu aprendi bastante sobre essa questão do sobrenatural com esse livro, né, porque a gente realmente conhece alguns termos, eles até falam sobre como você pode evitar, aqui a Annabelle, como você pode evitar ser possuído, o que acaba tornando você uma pessoa propensa a isso, né, então também é de utilidade, caso você acredite, né, é sempre bom saber essas coisas. E também tem fotos, né, de algumas coisas estranhas que eles presenciaram, casos que eles cuidaram. Então é um livro bem completo, assim. A única ressalva que eu faço em relação a ele é que é um livro um pouco repetitivo, né? Como o Enfield também, mas por alguma razão nesse livro aqui isso me incomodou um pouco mais, assim. Chegou no fim eu já estava um pouco cansada. Mas de qualquer maneira super vale a pena ler para quem gosta, né, desse tipo de coisa, porque você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, e aí, será que é real? Será que não? Né? Dá um medinho realmente. Então foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. A Dark Side publicou outros 2 livros, né, que falam sobre casos de Ed e Lorraine Warren, mas eu não tenho, infelizmente, ainda. E, por fim, quero falar de um outro livro, um último livro, que eu não tenho aqui porque eu emprestei para minha irmã, de tanto que eu gostei, emprestei para ela, porque eu achei que ela fosse gostar também, que é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, que é um livro também de não ficção. A Caitlin, ela trabalhava na indústria
funerária nos Estados Unidos, então nesse livro ela conta um pouco pra gente desses bastidores, né, dessa indústria, coisas que eu pelo menos não imaginava, mas ela também acaba divagando muito sobre a questão da morte em si, né, questões mais filosóficas, mais existenciais, e eu acho que foi por isso que eu realmente gostei muito desse livro. Ele mexeu muito comigo. Eu sou uma pessoa que tem esse costume de pensar um pouco sobre a morte, sobre o depois, sobre se há vida após a morte, o que acontece com a gente, né, depois que a gente morre. O livro que eu achei que foi escrito pra mim nesse sentido, realmente me fez refletir sobre muitas coisas. Então ele traz essas curiosidades sobre a indústria funerária, mas ele também traz esse lado mais reflexivo, né, mais denso até, né, então foi uma mistura que eu gostei bastante. Eu devorei esse livro porque eu realmente fiquei encantada, assim, com essa combinação, com essa mistura, com essa riqueza. A Caitlin Dowden tem outros livros, né, lançados pela Dark Side. Um deles é o Por Toda a Eternidade, que eu também tenho, mas ainda não li, em que ela fala sobre as diferentes formas como cada cultura encara a morte, enfrenta essa questão, enfim, também é um livro que eu quero ler bastante, então fica aqui mais essa indicação. Tem outros 2 livros que estão entre os meus favoritos, mas que eu não li em edições da Dark Side, que são Drácula, do Bram Stoker, e também o Frankenstein, da Mary Shelley. São 2 edições bem bonitas. Eu queria deixar nessa observação aqui, porque são 2 livros que eu realmente gosto muito, e principalmente Frankenstein eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele realmente significa muito, né, para a literatura, e principalmente para nós, mulheres, por conta, né, do trabalho da Mary Shelley, por ela ter escrito esse livro quando ela era muito jovem, né, ela tinha 18, 19 anos, né, numa época em que a mulher era ainda mais ignorada, né, no meio literário. Então eu acho esse livro bem especial. E essa é a minha lista, então, dos meus livros favoritos da Dark Side. Como eu falei, essa é uma série de vídeos que eu quero fazer, né, com outras editoras também, então podem aguardar. Quero saber quais livros desses vocês já leram, quais os favoritos de vocês da Dark Side ou os mais desejados. Me contem tudo isso aí nos comentários, e mais uma vez, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo, e a gente se vê em breve em um novo.